Olá, paz. Cuidado com o que você fala, pois o que nós falamos, Satanás ouve e age em cima disso. É verdade, é verdade. Cuidado com o que você fala, irmão Alex, porque Satanás ele não é surdo e ele vai agir em cima disso. Ele vai se aproveitar dessa tua fala para te perturbar, para te tentar, para te colocar numa provação, e depois você vai ter que resistir, você vai ter que provar aquilo que você falou, ok? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Cuidado com o que você fala, mesmo sendo de brincadeirinha, Provérbios capítulo 10, versículo 19 e Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13, Provérbios 10, 19 diz... Provérbios 10, 19, o versículo 18. O que encobre a ira tem lábios que mentem. Você é irado, mas você encobre. Você é irado, você é raivoso, você é temperamental, você é iracundo, mas você esconde isso e dá uma de fleumático. Você mente. Você precisa pedir a Deus para que haja uma transformação, não para que Deus mude o teu temperamento. Deus não muda temperamento. Você nasceu colérico, você nasceu sanguíneo, você nasceu fleumático, você nasceu melancólico, você vai morrer fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Não tem como, mas você pode pedir a Deus, como eu estou pedindo, para haver uma transformação. Então o que encobre, ele mente, acaba mentindo. Não, põe para Deus, revele-se para Deus. E todo que assassina é um insensato. Assassina aqui literalmente e mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ok? De repente você não anda aí dando tiro, nem paulada, nem facada em ninguém, literalmente, fisicamente, mas anda por aí matando pessoas espiritualmente, emocionalmente e assim por diante. Versículo 19, que é o nosso livro. Quando as palavras são muita falácia, muitas verborragia, muita tagarelice, tagarela. Quando as palavras são muitas, não falta pecado. Pode ter certeza que vai ter um pecado ali. Mas quem controla suas palavras é sábio. A língua do reto é como a pura prata refinada, mas a mente do perverso tem pouco valor. Os lábios do reto alimentam muito. Os lábios do reto, do sábio, do justo, alimentam. É uma fonte insaciável de palavras de vida, palavra de Deus, e alimenta muitos. Mas os tolos morrem por falta de bom senso, por falta de equilíbrio emocional. As bênçãos de Adonai tornam um povo rico. As bênçãos de Adonai, ela traz quietação, traz alegria, e ele não mistura a tristeza com isso. Ou seja, Deus não mistura as suas bênçãos com amargura, com azedice, com tristeza, com aborrecimentos, com estresse. Não, é bênção de Deus, então não tem estresse. Se tem estresse, se tem muita loucura, não é bênção de Deus, então vai fora. Agora vá para Tiago, capítulo 1, o versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, olha só como liga. Assista lá os outros vídeos, ok? O vídeo 1 de Tiago 2, que todos eles são linkados, são correlacionados com provérbios, porque Tiago não se estuda sem ler provérbios. Então, leia lá. Ninguém ao ser tentado diga, abra sua bocona, fala demais, porque Satanás está ouvindo. Ninguém ao ser tentado, você está sendo tentado porque a tentação, ela vem de Satanás. A provação vem de Deus. A provação não é para Deus ver se você aguenta ou não, se você passa, não. Porque Deus sabe, é para você
ficar sabendo, é para você se tornar mais forte, mais sábio, mais prudente, mais maduro, ok? A tentação vem do diabo para te derrubar, mas Deus te guarda, Deus te ajuda. A tentação veio na vida de Salomão, na vida de Sansão, na vida de Pedro, na vida de homens de Deus. E muitos oraram a Deus e na vida de Jesus, no próprio Jesus, Jesus foi tentado, e vamos subir um vídeo a respeito desse texto. Jesus foi tentado e orou. Então, já a provação veio na vida de Abraão, na vida de Jó, na vida de Adão. Não comerá, não come desse fruto, e assim por diante. Com licença, uma pensada aqui para molhar, lubrificar a garganta, senão ninguém aguenta. Bom, ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus, ele não tenta ninguém, como nós já falamos. Deus não pode ser tentado pelo mal. Olha só, Deus não pode ser tentado pelo diabo. O diabo foi lá em Deus e o tentou, o perturbou, encheu o saco de Deus, torrou a paciência de Deus para que Deus tentasse alguém. Isso não existe. Satanás não foi lá e perturbou e ficou apurrinhando Deus para Deus tentar Jó. Não. Isso não aconteceu, não. A história é outra. Você precisa ir para a escola dominical. Classe Jerezim, Assembleia de Deus Bom Sucesso, ok? E outras classes. Se quiser, você homem, qualquer faixa etária, vá para a nossa classe. Classe Jerezim, Assembleia de Deus Bom Sucesso, ok? Rua Frei Jaboatão, 44. É isso mesmo? É, né? Beleza? Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ele não é o tentador. Quem é o tentador é Satanás. E Satanás não pode tentar Deus para que Deus tente alguém. Negativo. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Olha só que interessante. Em vez disso, cada pessoa, cada ser humano, cada indivíduo, cada crente, cada homem, independente crente ou não, é tentado, é perturbado, é iludido ao ser arrastado, a mente arrastada e atraído com os olhares, pelo que ouve, pelo engano do seu desejo, pela sua cobiça, pela minha cobiça, pela sua ostentação, pela vaidade, pelo querer ter, pelo querer ser. É essa a verdade. Você é tentado, você é perturbado pelo que você quer ser, pelo que você quer fazer, pelo que você quer ter. Eu quero ter uma cobertura na praia. Você não tem condições, é verdade. Então você vai ser perturbado a isso e vai acabar morrendo. E vai acabar fazendo besteira. Pode acreditar, vai acabar fazendo besteira. Quer ser o bambambam na internet, quer ser o YouTube, quer ganhar 1 bilhão de curtida. Você vai ser perturbado a fazer isso e você vai acabar conseguindo, porque você vai acabar até mesmo para ter fama, ter dinheiro, ter tudo aos seus pés. Você acaba fazendo até pacto com Satanás de uma forma até sem saber, sem querer. É só você se afastar da presença do Senhor. Então nós somos tentados pela cobiça dos nossos olhos, pela cobiça da nossa audição, pelo desejo infernal de querer ter, de querer ser, de querer fazer. Certo? Então, se você está vivendo essa situação, e seja crente ou não, porque tem muito pregador querendo ser famoso, tem muita gente que não quer pregar a palavra de Deus, ele não quer anunciar, ele quer ser famoso, quer ganhar dinheiro. Muita gente que vem lá de fora para cantar músicas evangélicas para ganhar dinheiro porque ela não está dando mais. Isso acontece de um montão, mas que não haja julgamento da nossa parte, quem sou eu? Mas é verdade, porque nós estamos falando desse texto. Então,
Cadê? Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo próprio engano do seu coração, porque o coração do homem, ele é enganoso, ele te diz que quer isso, amanhã ele quer aquilo, depois ele quer isso, depois ele quer aquilo. Então, tendo sido gerado ou concebido o pecado, né? Concebido, o desejo dá luz ao pecado. Então, quando isso é gerado no seu coração, essa fornalha é gerada, esse inferno é gerado dentro do seu coração, de querer a todos os custos, quando isso é concebido, porque isso, nasceu, ali foi gerado, foi concebido, gerou, e o feto, né? O embrião. Aí o que acontece? Esse desejo dá luz ao pecado. Aí sim começa a vir para o externo, começa a ser exteriorizado. E quando o pecado cresce, plenamente dá luz à morte. Olha só, que nenhuma vigiai, andai em vigilância, para que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz do maligno dentro do seu coração, crescendo vos perturbe, porque se crescer vai te perturbar, e se te perturbar, ou você arranca, ou você vai deixar crescer, ou você deixará crescer um pezinho. E esse pezinho de amargura não é nada bom, com certeza vai ser um pé de infelicidade, de soberba, de engrandecimento, de altivez, de insensatez, de tolice, de seja lá de que for, uma coisa maligna, pode ter certeza. Olha como é interessante. Então, sido concebido esse engano, esse desejo, o desejo dá luz ao pecado. E quando o pecado cresce, plenamente, dá luz à morte. Então vem a morte, o afastamento de Deus, a morte espiritual. Agora, cuidado para que essa morte espiritual não esteja de mãos dadas com a morte física. Enquanto você tem vida, enquanto eu tenho vida, a morte espiritual, ela pode ser banida, ela pode ser aniquilada, ela pode morrer. Essa morte espiritual, ela pode vir a morrer enquanto você tiver vida aqui na terra, mas que essa morte espiritual não esteja de mãos dadas, esteja aclopada à morte física, porque se morrer fisicamente com essa morte espiritual, pode ter certeza, é morte infinita, é morte eterna no fogo do inferno, pode ter certeza. Então você tem até o último segundo de respiro, você tem até o último segundo de vida, de chance para se arrepender do que você está fazendo, do que você está planejando, das suas atitudes malignas e perversas. Você tem até o último segundo. Agora, cuidado também para que essa morte não seja uma morte súbita, uma morte repentina. Morreu, já era, meu irmão, já era. Você não tem chance, você não tem oportunidade. E agora o que você vai fazer? Você vai falar lá no céu o quê? Você vai falar lá no céu, não, desculpa, lá diante de Deus, do trono branco, lá na infinidade, no juízo final. Você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Que não teve oportunidade? E aquela igreja lá do lado da sua casa? E aquele evangelismo lá na praça? E aquele folheto? Então não venha com mentirinhas, porque isso dói demais, como dizem as crianças. Não venha de mentirinhas, porque isso dói demais. Não engane a si mesmo, não se faça de tolo, Então vem a morte, ok? Então não se iludam, meus queridos irmãos, versículo 16, não se iludam, aqui é para a igreja, para nós, não se iludam. Todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai que fez as luzes celestiais com ele. Não há variação, nem trevas causadas por variações. Tendo feito sua decisão,
Ele nos gerou mediante uma palavra confiável para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Volte-se para Deus. Até!